Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso hashtag Juntas por Búzios. É um podcast que nasceu nesse conceito de trazer temas pertinentes, falando de tudo com as mulheres, lógico. Mas o tema de hoje é também um tema muito bacana que, olha, vai deixar em nós muita emoção. A gente vai falar aqui da memória oral buziana, que foi uma lei instituída, a Lei 1119 de 2015, para falar da memória oral buziana. E para isso eu tenho convidados importantes aqui na mesa comigo, e aí não poderia ser menos do que vocês, Fernandinha Quintela, que idealizou com a gente, na verdade, ela que junto com Nenel Menezes, já há bastante tempos tendo um acervo, mais de 150 retratos dessa memória. Do som de armação dos búzios. Exatamente. Fernandinha, que está no município há mais de 30 anos, né? Eu já conheço há bastante tempo, mas jornalista, produtora, audiovisual, enfim, tem um vasto conhecimento, fez inúmeros trabalhos reconhecidos a nível nacional e internacional, fazendo um trabalho em Brasília que eu ainda, na Câmara de Vereadores, pude conhecer, desenvolvendo lá com alunos da rede municipal de ensino. Muito bacana isso. Daqui a pouco Fernandinha vai falar um pouco mais com a gente, mas ela foi a grande idealizadora lá. Ela que trouxe na época, Joyce, a gente já faz esse trabalho, esse acervo que a gente tem da memória oral, e seria muito bom que tivesse uma lei que regulamentasse esse acervo histórico. Então eu quero, assim, agradecer muito a Fernandinha, ao Nenel, que trouxeram na época esse projeto e a gente pôde regulamentar em lei. E falar dessa data é algo que para nós só deixa um legado. A lei não é só tratando de um dia no calendário, mas também de introduções desse acervo que perpetue, que a gente leve isso para gerações, dos filhos, dos netos, dos bisnetos. E daqui a pouco eu vou contar a história também, porque eu conheci a minha avó materna vendo o vídeo que a Fernandinha já tinha há alguns anos. Então, ouvi-la, vê-la naquele vídeo foi uma emoção. Então, eu acho que vai tratar muito de emoção aqui nessa mesa. Muito obrigada ao nosso secretário, Alan Câmara, que está secretário hoje. Alan, que também é um grande artista, com grandes telas. Quem já não viu as telas de Alan, retratando os personagens, a história, o nosso povo, os pescadores, as nossas raízes e a nossa cidade como um todo. Alan também vai poder falar já com a gente, mas parabéns, vai falar sobre você enquanto artista, falando desse novo desafio que agora você tem de estar à frente de uma pasta que retrata justamente isso, a nossa história, a nossa cultura, e que a gente tem grandes coisas para mostrar. É uma riqueza que a gente tem, né, Fernandinha? Nossa, tem muita coisa bacana. A história de Búzios é muito rica, muito antiga. Exatamente. Tem muita coisa. Exatamente. E ainda tem muito por descobrir, né? Porque a gente tem, o Carlos está aqui, você vai apresentar, o Carlos ele trabalha com documentação, pesquisa, ele sabe que ainda há muitas coisas para serem descobertas, né, Carlos? E a cada dia ele está entendendo esse processo, está descobrindo, está trazendo à tona essas descobertas para a gente também experimentar delas, né? E documentar, perpetuar essas informações. Não sei se você pode falar, você vai falar depois. Já. Tá. Calma aí. Vocês falaram que eu que falo muito, né? E nosso querido Carlos, Carlos Vermelho, eu também tive a grata satisfação de conhecê-lo. E olha, Carlos, isso era um sonho, menino, que eu tinha no meu coração, de conhecer a árvore genealógica da minha família. E quando ele lançou, já vem fazendo esse projeto, desde 2023, no município. No primeiro foi da sua família. Da minha família. Exatamente, da sua família. E aí a gente sempre ouvia, e eu conheci o meu tataravô ainda, eu tinha meus 8, 9, 10 anos, e a Serradorinha, ali onde hoje tem as casas, enfim, Serradorinha era o quintal dos meus tataravós, Era a roça da minha finada tataravó, da minha bisa, tinha plantações. E aí você falar, de quem a gente conhecia só como Antônio Amâncio, e trazer a família, a árvore genealógica de Antônio, Fernandes, foi muito importante para a gente, tá? Muito obrigada mesmo. E a gente vai falar já de tudo isso. Mas você que é um historiador, pesquisador, e você está fazendo um trabalho junto ao Fórum, com um acervo,
de toda a história, isso é muito bacana. Isso eu venho estudando também, auxiliando o judiciário, fazendo estudos documentais dos maiores acervos de bens da região, dos grandes inventários da região. Porque a região dos lagos ela tem essa característica de ter grandes, eu chamo de tecidos fundiários, né? São grandes glebas que pertenceram a uma ou duas só famílias. Então, eu venho dissecando toda essa cadeia dominial para oferecer ao judiciário ferramentas para que eles consigam tramitar os processos com mais rapidez. Muito bacana, muito bacana. E tem mais asta, foram inúmeras histórias contadas, tem muito mais ainda. Tem também a para história contar das famílias das buzianas, que eu venho contando a origem de todas as famílias tradicionais buzianas. Então, é um trabalho que nós começamos em 2023, do nada. A sua família foi a primeira família que eu abordei. Antônio Antunes Fernandes, né? Meu A tatarazô. família Antunes Fernandes. Isso. E fizemos agora, dia 18 de maio, um ano. Teve uma festa de comemoração. A Fernandinha estava lá, o Alan estava lá. Joyce não estava lá, mas foi obrigado. Muito bom. Então a gente vai começar aqui com Fernandinha, né? Fernandinha, você que já acompanha, está aqui já há bastante tempo, acompanha aí a transformação da cidade, o crescimento da cidade. E aí, o que você pode dizer para a gente, o que trouxe para você, né, esse olhar, o que despertou em você esse olhar, o desejo de contar, né, a história das famílias tradicionais? É engraçado, assim, que a gente percebe que, às vezes, a própria pessoa do lugar não valoriza tanto, né, porque já está acostumado a ver, né, já acha natural aquilo, mas eu vim do Rio, né, então eu cheguei em Búzios em 91, trabalhando pela TV Búzios, a antiga TV Búzios, diferente da atual, que era uma repetidora da TVE, né, tinha um sinal, né, TV com sinal e tal, e a gente entrava com uma programação local. Então isso, assim, a gente novinho, né, todo mundo com 20 anos. Então, quando eu cheguei, realmente aquilo mexeu muito com a minha cabeça, porque a gente vinha de uma cidade grande, uma cidade como Búzios, que na época tinham 6 mil habitantes, né? Então, a convivência com o nativo buziano era muito intensa. A gente morava em casa de pescador, alugava as casinhas, né, lá em Jeribá e tal. Então, aquilo, à noite, a gente ia caminhar na praia, estavam lá os pescadores, e fazendo uma fogueirinha, pegando um peixe, já assando. Então, eram conversas, assim, muito gostosas, muito intensas, e que eu descobri um universo todo novo que eu não conhecia e que me emocionava muito. Era uma coisa assim que... E, naturalmente, trabalhando com TV, com vídeo, eu comecei a gravar essas histórias, né? A entrevistar as famílias e tal. E eu ia, assim, sempre procurava aquelas famílias tradicionais e procurava o ente mais antigo da família, né? Aquela pessoa mais velha mesmo. E foi um trabalho muito interessante, porque aí você começa a falar de um abuso de... Eu estava em 91, de 100 anos, de 80 anos atrás, assim. Uma coisa de muito poder, né? De muito poder. Porque era uma época também que uma coisa que chamou a minha atenção, que é a natureza muito presente e transformando muito, assim, a vida das pessoas, né? Você dependia daquela observação da natureza para a sua vida acontecer bem, né? A pesca é muito isso, né? As marés, as correntes, a lua, né, o horário do sol, tudo isso, né, as plantas, tudo isso, né, que era um remédio também, tudo. Então, assim, vindo de uma cidade grande, poder observar isso, eu fui só documentando. Né, e com isso eu me apaixonei cada vez mais, né, pela história, por tudo. E por uma coisa muito interessante também, que promove, né, dentro das famílias, porque quando elas veem que alguém vem com um olhar de fora e dá valor àquilo, elas também se valorizam mais e passam a olhar para a sua própria história, né? E isso é muito poderoso, isso é muito bonito de ver. Até porque os mais velhos geralmente são mais abandonados pela família, né? Ninguém tem muita paciência para aquele velhinho e tal, e você buscando a história deles, a família redescobre aquela pessoa, a importância de conhecer aquilo tudo e passa a falar dos assuntos, né? Vira pauta na família. É interessante observar, porque a gente chegava para entrevistar, eu e Nenel, e o velhinho estava sempre lá no cantinho, né? Aí você bota a luz, faz aquela coisa toda, bota o microfone, né? Aquele negócio, a família já está ali. No final, os netos estavam todos, eu fotografava sempre isso, os netos no pé, o outro sentado do lado, todo mundo ouvindo ali, atento. E é bacana, muito bacana. Eu fiz muito trabalho com as escolas também na época, assim, que a gente começou o acervo, até uma coisa que a gente tem que retomar,
de mostrar os vídeos nas escolas e despertava nas crianças também. Elas falavam, puxa, meu avô falava isso, puxa, e levavam os avós para dentro da sala de aula para contar a história. Então, isso desperta uma coisa muito bacana, bonita de ver, né, e forte, né? Muito bom. Muito forte. E lesa a gente a querer conhecer mesmo, Sim. né? Porque é muito aquela coisa do bairro de onde você nasceu. Alain é buziano, né, do centro, eu sou buziana lá do canto esquerdo de Jeribá, entre Serradorinha. Então, é muito engraçado, porque eu só conheci as emerências na pandemia. Vocês acreditam nisso? Mas é. E os mais antigos, a minha mãe, ela... Mãe, você conhece a Praia do Canto? Não, nunca fui lá, não. Olha só. Porque fica em Jeribá, Serradorinha. Muitos casos assim. Muitos casos assim. E não sai na Praia do Canto. Minha avó não tinha feito um passeio de barco para conhecer todas as praias de Búzios, as ilhas, não conhecia. E com 80 anos de idade. Olha só. Então as pessoas vivem, assim, elas se comportam dentro de um universo muito pequeno, Muito e para ela está pequeno. muito bom aquilo ali, né? Não tem a necessidade de descoberta. Aí isso aí remete a uma coisa Búzios antiga, né? Que é assim, que o cotidiano era sempre o mesmo, né? Não havia mudança. E esse é até um dos objetos da minha pesquisa que eu faço artística, exatamente como que, a gente conversou disso, Fernandinha, como que a eletricidade, a energia elétrica em Búzios alterou a cultura buziana, né? Porque, por exemplo, antes a cidade era silenciosa. Minha avó contava isso, a história oral, a gente está falando de memória oral. Isso aí. Minha avó falava na mesa como que o lugar era silencioso, era melancólico. Não nessas palavras, mas o que ela falava se traduzia em melancolia. Um lugar parado que não acontecia nada, não existia uma novidade. As pessoas falavam só apenas do cotidiano. Iam para o poço para pegar água, falavam apenas dos comentários que já tinham sido feitos antes. Então, assim, não tinha alteração e novidade. Então, as pessoas elas se contentavam com aquele universo muito pequeno. Aí isso chega até o que o Joyce está falando, de não conhecer determinados pontos de Búzios, e também isso acontecia com todo mundo daqui. As pessoas não tinham interesse em ir até a Praia Brava para conhecer a Praia Brava. Isso é um comportamento de turista, não é um comportamento de nativo. É verdade. O nativo apenas vive no espaço dele e se contenta com isso, é o espaço de subsistência dele, que ele não precisa mais nada além daquilo que está naquele espaço. Sim. Não é a necessidade do turista que chega para conhecer e acha encantadora a Praia dos Ossos, acha encantadora... Não, roda tudo. A praia, a minha avó, ela não sabia nadar, como muitos pescadores não sabem nadar ou não sabiam nadar. Eles não olhavam a praia como um meio de lazer. Era um meio de subsistência, de ir lá buscar o pescado e levar para casa. Isso é interessante, que assim, todas essas mais idosas que entravam, ninguém entrava no mar, ninguém tomava banho de mar. Só tomavam banho de mar quando iam escalar peixe, e que aí ficava muito sangue, muita coisa, então elas iam até a beira e se lavavam assim um pouco, Sim. Mas tomar banho de mar, como a gente faz, nunca. Agora, o que é interessante, já que o tema é história oral, aí escapar um pouquinho aqui, é que a história oral, ela é uma disciplina recente no campo da história, da historiografia. Ela foi ela foi passada a ser utilizada pelos historiadores num determinado momento do estudo da historiografia, porque antes a história só captava, o Carlos sabe disso, os movimentos positivistas, que são o quê? Os heróis nacionais. Isso que eu ia falar, os vencedores. Os vencedores. Por exemplo, tem um historiador que fala muito interessante sobre isso, porque tem uma escola chamada Escola dos Análises, que é uma escola francesa, que instituiu a disciplina da história oral, que começou a surgir realmente na prática com os movimentos de contracultura nos anos 70, ou de minorias, no caso, por exemplo, da segregação racial. Começaram a narrar a história dos perdedores, né, vamos dizer assim. Antes a história só narrava a história dos vencedores. Aí o historiador perguntava assim, peraí, o rei fez o castelo, mas quem construiu o muro? Sim. Já que a gente está num castelo aqui. Sim. Quem construiu o muro? Quem foi aquele trabalhador que ergueu aquele tijolo? O que acontecia com ele? A história oral e a memória oral chega até esse indivíduo, esse sujeito. Por exemplo, que é o que a gente está retratando, que é um trabalho que Fernando desenvolve, Carlos também está descobrindo. Eu, na minha pintura, tenho um tema que é bem definido, que é como era Búzios antes de Brigitte Bardot. Isso aí. Porque a história de Brigitte Bardot, nada contra, ela tem o seu valor. Búzios é essa cidade rica e próspera, graças não somente a ela, mas acho que a gente sabe que seria um processo natural, que Búzios tinha essa vocação para atrair turistas, mas ela foi o marco inicial desse movimento de elite que passou a procurar Búzios, querendo mergulhar nas mesmas praias de Brigitte Bardot.
Então veio com a elite paulista, a elite carioca, começaram a chegar aqui. Mas assim, e onde estão aquelas pessoas que Brigitte olhava, né? Sim. Que fizeram ela vir e gostar do É, lugar. porque ela falou assim, o lugar é encantador. Ela gostou tanto do lugar que ela veio em janeiro de 64 e voltou em dezembro de 65. Ela ficou 6 meses. É. Por que ela voltou? Por que ela voltou? Ela voltou porque ela se encantou com o lugar. Se encantou com as pessoas, com o modo de vida, com o que tinha aqui, que apesar dela narrar na biografia dela, que ela diz, não havia nada em Búzios. Chegamos numa Kombi, com um fungãozinho Nada e um pouquinho de comida. para uma europeia, né? Nada que para uma acostumada. europeia. Mas ela se surpreendeu com o nada. Sim. É, não, foi isso que ela gostou. O nada para ela foi muito representativo, tanto que ela voltou. E aí o olhar que a gente faz, e é isso que o trabalho que Fernanda faz e Carlos faz, vamos trocar a perspectiva do olhar? Em vez de a gente olhar para a Brigitte, vamos ver o que ela olhou do ponto de vista dela. E aí chega até a história oral, que é onde a gente começa a descobrir o nativo que não aparece nos últimos 40 anos em Búzios, 50 anos, muito rapidamente, porque aqui, falar só rapidinho aqui sobre a produção da imprensa, a Fernandinha é jornalista, ela sabe disso, a gente tinha jornais aqui locais, o principal jornal de circulação, os proprietários eram um argentino e um português. Então é a visão de Búzios ainda com um olhar estrangeiro. Sim. Lógico que ele retratou, se você pega o acervo do Perum Olhado dos últimos 30 anos, você vai encontrar um buziano, mas você vai encontrar um olhar elitista da imprensa. Sim. Isso é inevitável, não é nada. Eu, por exemplo, fiz o jornal por 10 anos, eu conheci o dono do jornal, eu sei que ele tinha esse olhar elitista. Então, onde está o buziano nessa história, nessa trajetória? O buziano, ele é resgatado no trabalho que Fernandinha faz, na maravilhosa floresta de analógica que o Carlos está plantando em Búzios, e no trabalho de pintura, de reconstituição artística. Daqui a pouco você vai me dar a oportunidade de falar. Porque ele não falou nada até agora. Que é basicamente o que a gente vem tentando fazer com esse trabalho. Que graças à sua lei instituída, a gente vai agora, a partir de agora, a comemorar isso a cada ano, e fortalecer mais ainda o interesse de se fazer isso, né? Que é um instrumento simbólico, que aliás a sua lei é muito feliz, porque a sua lei é aquela lei que vai pegar, que pegou, porque ela já encontra essa necessidade. É uma lei que já encontra, por iniciativa de Fernandinha, muito feliz, porque ela vive isso também. É uma lei que encontra um território fértil para se trabalhar. Então acredito que era o que a gente precisava. Aí depois eu vou falar um pouco do meu trabalho e como que essa lei e esse trabalho de produção vai encontrar também a minha outra área, que é a área que eu estou agora no momento, que é a Secretaria de Cultura. Eu tenho certeza que quem está de casa assistindo já está se encantando, porque eu já estou aqui assim, né? Mas daqui a pouco eu fico assim, só ouvindo vocês, e eu fico aqui muito grata e feliz da vida por vocês poderem contribuir da expertise, do conhecimento de vocês, da vivência sua, Alain, né? Por ser moradores, vocês que, né, já moram e têm essa vivência e trazem isso para a gente hoje dentro do trabalho de vocês. Quando a Fernandinha falou comigo, ela disse assim, Joyce, vamos aproveitar o dia do nascimento de João do Banjo, vamos fazer essa 24 de junho. Exatamente, essa municipal. Alusão do saudoso. Ele ainda era vivo quando foi, né, apresentada ele tinha foi feita uma 97 comemoração. E aí foi feito um bolo lá no Cine Teatro. No Cine Teatro não, no Cine Bardot. No Cine Bardot. E as famílias vieram ver os relatos, né, de alguns filmes já produzidos. E, nossa, com pitoca, todo mundo se emocionando, todo mundo rindo, história de pescador, né? Sim. Muitas delas engraçadíssimas. E o bacana de ver também o encontro deles. Porque, como você falou, são pessoas que não se viam, às vezes, há 30 anos. Sim. Né? Porque não sai mais muito de casa, e não tem mais muito motivo para ir para lá e para cá, né? E isso foi muito bonito de ver. Eles muito se encontrando, bonito. Se abraçando e lembrando mais histórias, que é isso que promove, né? Com certeza. Basta uma centelhinha assim, pronto. Aí é uma janela que se abre. Isso, o Alain que usa muito esse termo que eu acho bacana, uma janela do tempo, né? Se abre aquela janela, pronto. E é como se ele se recostasse na janela e olhasse todo mundo do passado ali. Isso, mas é isso mesmo. É isso que acontece. As pessoas não se contêm, né? Como foi no dia da apresentação do vídeo da sua avó, né? De Donazinha. Donazinha não, Dona... Maximiliana Mureb. Maximiliana Mureb. E que o Mica, que ainda era vivo na época,
ele não se continha, né? O vídeo passando e ele, fica aqui, espera acabar o vídeo para você falar, não. É uma memória retida. Retida, né? Tá retida ali, louca para sair, e isso é uma chave que gira, sim, para contar abre a porta. A participação dele nisso tudo. E ele precisa colocar aquilo para fora, porque todos os afetos dele estão ali dentro daquela memória. Não, e eu neta, mas já tinha bisnetos, né? Sim. Tataranetos. E aí, aquela lá é sua bisa, aquela lá é sua tataravó. E ouvi-la, nossa, realmente muito emocionante. Sim. Tirei por mim a vivência que eu tive e te agradeço muito imagina. pela experiência. Sim. E, Carlos, você está nesse segmento, você é um estudioso, né, da genealogia, como disse Alan, você está plantando uma floresta genealógica na nossa cidade. Agradeço muito a você por isso. Fiquei muito comovida e grata, porque isso era um sonho mesmo, de conhecer a minha história, que eu só soube, na verdade, quando tive o meu primeiro mandato, em 2009, aí é que eu fui conhecer e saber que eu era também quilombola da Baía Formosa, que até hoje a gente tem, né, ainda um parentesco, tem pessoas morando lá, Lele, que é o entalhador de placas, é um primo meu, né, mamãe fazia picada, eles saíam de Jeribá para Baía Formosa e faziam picada, porque não tinha estrada. Então eles caminhavam aquele percurso. E a gente ainda tem uma parentela lá, e aí que eu fui indo na Baía Formosa vendo os sobrenomes, né? Antunes Fernandes, né? Vários nomes com esse sobrenome nas ruas de Baía Formosa. Então, Carlos, Fernandes praticamente eram os donos da Baía Formosa. Pois é. Era a maior família dentro da Baía Formosa. E a Baía Formosa sempre foi a porta de entrada do município. Nós fizemos sábado passado o evento Conversaria sobre a família Lopes Trindade. A família Lopes Trindade começou a chegar a Búzios pela Baía Formosa. Eles saíram do Peró, por uma situação que houve na época, ficaram um tempo na Baía Formosa, depois vieram para São José, Saco Fora, que chamavam na época, e depois só que eles chegaram no saco centro. De fora. Saco de fora. Saco de fora. E só depois eles chegaram... Saco D. Chegaram no centro de Búzios. Então a Baía Formosa sempre foi a porta de entrada. Mas a ocupação da Baía Formosa, ela foi feita pela família Antunes Fernandes. E a esta família foram juntando outras famílias, como Nascimento, Farias, Soares, várias outras famílias que foram em casamentos, Rodrigues, foram se juntando à família Antunes Fernandes e aí foram povoando outros lugares. Mas a principal ocupação da família Antunes Fernandes foi a Baía Formosa. E conta pra gente como é que está acontecendo essas pesquisas aqui em Búzios, que você tem feito, as rodas de conversa que você tem levado às famílias, os convites. Eu já pude participar de uma, foi muito bacana. Bom, conta pra gente. Eu faço pesquisa genealógica da região desde 2015. Isso era um sonho da minha falecida esposa, ela era de família buziana, não conhecia nada da família dela, e ela, com aquele desejo de conhecer, começou vamos lá, vamos conhecer, eu quero conhecer minhas raízes. Aí eu vim com ela, comecei a perguntar, mas ninguém sabia nada. As pessoas mal sabiam quem eram seus avós. Mal sabia o nome dos avós, conheciam a avós por apelido. Eu falei, ela falava para mim, você não pode permitir um negócio desse, você tem que fazer com que as pessoas saibam, como você está fazendo para minha família, você pode fazer também de todos os buzianos. E em 2022 ela faleceu. Eu falei, cara, ela tinha esse desejo. Eu morava em Cabo Frio, vim morar em Cabo Frio, com 5 meses ela faleceu. Aí eu fiquei ainda todo o decorrer de 2022 morando em Cabo Frio. Aí, no final de 2022, o Amber me convidou para um aniversário dele na feira da agricultura familiar. Aí lá ele falou, olha, a gente tem esse espaço aqui, você não quer vir para cá contar a história? E eu estava morando sozinho lá em Cabo Frio, numa tristeza danada, que eu estava viúvo. Falei, Amber, o que nós vamos fazer aqui? Ele falou assim, fala a história das famílias, o que você quiser falar aí, o espaço aqui vai ser seu, você faz o que você quiser. Aí fomos ponteando isso para fazer, aí chamei o Raul Silvestre e o Dimas Farias, para me ajudar. Falei, eu não conheço ninguém na cidade ainda pessoalmente,
eu preciso ocupar um espaço ali, mas eu não conheço ninguém, só conheço de rede social, coisa assim. Aí o Dimas falou, mas eu sou tímido, não falo, eu também sou tímido. E o Raul teve a infelicidade da mãe dele adoecer muito e ele teve que ir para Brasília, eu fiquei sozinho. Falei, pô, como é que eu vou fazer isso agora? Eu falei, ô Amber, eu vou começar sozinho mesmo, vou chamar duas pessoas para me ajudar e a gente vai começar a fazer. Aí comecei a botar uns anúncios, não sei fazer arte, fiz uma arte lá que Alan, que é um artista, deve ter dado grandes gargalhadas, mas eu fiz assim mesmo. Eu falei, vou fazer. E eu tô te devendo o pedido que você me fez. E aí, cheguei lá, a primeira família, eu falei, poxa, eu preciso fazer de uma família que eu conheça já algumas pessoas e que eu saiba que seja uma família grande, para pelo menos, né, fazer uma estreia decente. Aí fomos para fazer esse primeiro evento, não tinha nome ainda. Falei, é uma roda de conversa sobre famílias buzianas. Aí estava lá o Toninho, pai do Alan. Grande Toninho. Tinha um evento, no qual você estava nesse total. evento na feira, vocês duas estavam num evento na feira da Secretaria de Desenvolvimento Social. Vocês não estavam na conversaria, mas... Não, eu fui para a conversaria, Você foi. mas eu fui lá buscar a Joyce no evento que estava acontecendo. A Joyce é a sua família, vem E pra aí? cá. Sim. Eu lembro disso. Eu tinha alugado 40 cadeiras. Eu falei, pô, pelo menos 40 cadeiras tem que ter lá, senão eu vou ficar até triste. Olha, eu aluguei 40 cadeiras. Chegou no dia, na manhã do evento, eu fui pegar as cadeiras, pro rapaz entregar as cadeiras, e falou, meu filho alugou as cadeiras ontem, não tem cadeira. O que eu tenho aqui são 20 cadeiras. Eu falei, pô, você tem 20, eu tenho 5 em casa. Eu peguei minhas 5 com as 20 dele, chegou lá, tinha mais de 60 pessoas. E não tinha lugar para sentar. Aí eu tinha chamado a Lene Moraes para cantar. A Lene Moraes chegou lá, não tinha luz para ligar o som. Eu falei, pô, não tem microfone, não tem som e só tem 25 cadeiras com esse monte de gente aqui. Eu falei, cara, vamos fazer. Estávamos eu, Pierre de Cristo. Na época até eu falei sobre um livro que ele estava querendo lançar, que ele estava fazendo ainda, e o Acioli Júnior. Eles me ajudaram, nós fizemos uma palestra, eu contei a história da família e ficou todo mundo maravilhado. Eu falei, cara, esse negócio vai pegar. E aí no final ali, já na rodinha ali de conversa, depois que terminou e estava a Fernandinha, aí veio Toninho em português. Vermelho, a gente podia chamar isso aqui de conversaria, porque isso aqui é uma Fantástico. conversaria. Não, fantástico, aí né? eu falei, Ele cara, é certeiro, Toninho. que nome bacana. Eu Não falei, erra. Toninho, para a próxima agora o nome já vai ser Conversaria. Aí lançamos, ele batizou o nome Conversaria, nós criamos um evento Conversaria e começamos a contar Significado e sonoridade muito bom, né? Não, todas as perfeito. histórias. E um Poético nome, até, né? nome Conversaria. poético, Como nome ele é, né? bacana. Sim. E esse nome pegou e a gente começou a fazer esse evento e as pessoas começaram a se engajar, porque antes eles... O que eu percebi, o meu olhar? O buziano, ele precisava de um espaço onde ele pudesse ser ele mesmo, chegar lá de bermuda, de chinelo, falar do jeito que ele sabe falar. Até estava lendo uma sugestão de um livro aqui, e esse livro, vou falar o nome aqui para vocês. O nome desse livro é um livro do Marcos Bagno, Preconceito Linguístico. Eu notei que o buziano, ele tinha essa questão com preconceito linguístico. Sim. Porque eu comecei a frequentar alguns eventos fechados, nos anime, tal lugar, e eu via que o buziano não ia. Eu falei, poxa, o lugar vai ser esse, porque eu vou chamar as famílias, vou chamar principalmente os idosos. E no início da conversaria, muitos idosos estavam indo. E continuam indo hoje, que antes eles contavam as histórias pra gente. E agora a gente conta as histórias para eles. Olha que legal. E eles se surpreendem porque eles vão conhecendo histórias que eles não sabiam. E nós também, é uma via de mão dupla, a gente também vai conhecendo histórias pessoais deles que é impossível um genealogista saber. O que o genealogista faz? Ele vai catalogar os documentos, certidões de nascimento, óbito, casamento, mas é uma coisa muito fria, você não tem ligação emocional nenhuma com aquilo ali. Mas aí você pega um documento e mostra para a família aqui, de onde veio sua família. Peguei uma família Francisco de Paula, que ocupa, você faz parte dessa família, ocupa o Jeribá e Bahia Formosa. Eu consegui o registro de batismo do primeiro
integrante da família Francisco de Paula a chegar na cidade, em 1816, lá em Rio Bonito. Aí eu trouxe o tríplice registro, nascimento, casamento e óbito dele. Trouxe os 3 e botei lá, exposto. As pessoas ficaram maravilhadas. E tem gente que se emociona, chora, agradece. Tem gente que só falta me pedir autógrafo na rua, mas assim, eu não entendo. Falei, gente, eu estou fazendo um negócio que é para vocês. Eu quero que vocês é que são os protagonistas, não eu. Eu quero levar para vocês alguma coisa que quando eu cheguei aqui eu percebi que ninguém tinha história da família, ninguém sabia de onde tinha vindo. Então muita gente até falava, preconceito com as pessoas de fora. Eu fui mostrando que várias famílias também chegaram aqui vindas de outros lugares. E se esse preconceito tivesse presente lá atrás, elas não teriam ido embora? Não, todo mundo veio de fora. Todo mundo veio de fora. E uma coisa muito interessante que eu vejo no seu trabalho, Carlos, assim, você já iniciou e é fundamental, é que ela dá unidade cultural. Ela traz uma unidade cultural para aquela sociedade. Se você for analisar na história da humanidade, você vê assim algumas culturas, elas permaneceram muito antigas, como a gente tem hoje, por exemplo, os árabes e os judeus. Eles têm, você sabe disso, eles têm esse trabalho de genealogia. Isso. A pessoa sabe de quem é filho, de quem é filho. Você tem toda uma linha genealógica que você tem na Bíblia, né? Em que o apóstolo, não estou lembrando agora, puxa a genealogia completa de Cristo até o êxodo do Egito. Ou seja, isso é exatamente para quê? Para ter a unidade cultural do país. Então, ter uma sociedade perfeitamente identificada, que se auto-identifica, que se reconhece um no outro e não se desfaz. Hoje você tem, por exemplo, o Estado de Israel. Ele existe desde o século passado, 67. Mas a nação judaica, ela já tem 5.000 e tantos anos. Assim também como povos árabes também, que fazem a mesma coisa. Sociedades nórdicas faziam isso, mas pararam de fazer. Você sabia quem era filho de... Tanto que tem a origem da palavra nórdica, sem, né, que é filho de alguém, filho de quem. Eles tinham esse cuidado de colocar a árvore genealógica na família para que aquela cultura ela perpetuasse ali. E aí quando os se interrompe, dos nomes, os significados. Isso também era muito E explorado. quando isso é interrompido, a nação se desfaz. Perfeito. Você Então, não tem referência. Você não tem referência cultural. ancestralidade. Você não sabe de onde você veio e nem para onde você está indo. Então ela se dispersa. Por isso que esse trabalho que o Carlos está fazendo, ele tem uma importância atemporal e para o futuro também. Talvez a gente aqui não experimente os efeitos disso que está sendo feito agora, a dimensão que vai se tomar. Mas pode ser que no futuro isso seja tão importante que na documentação do filho tenha em algum momento uma genealogia feita pelos pais para chegar até onde, por que meu filho chegou até aqui, filho de quem. Isso é muito importante. Eu tive uma experiência pessoal com ele que eu não sabia. Eu sabia, por exemplo, que meu avô é da Ilha da Madeira. Sim. Ele veio de lá. Mas eu não sabia como é que eles tinham vindo para cá. O Carlos me mandou uma vez no Facebook que meu pai passou por Nova Jersey, meu bisavô passou por Nova Jersey até chegar no Brasil e me mandou a foto. Eu vi a foto, eu olho a foto, você parece comigo. Meu bisavô muito parecido comigo. Chegou a encontrar a foto. Encontrou foto. Isso ressignificou a família para mim. Com certeza. Então esse trabalho lógico, eu estou falando para ele que ele está plantando uma árvore, está virando uma floresta. E essa floresta vai se popular depois mais ainda e vai ser de muita importância. O que eu quero mesmo é que todo buziano saiba de onde veio. Que tenha curiosidade. Eu quero que o buziano fomente isso, que é um único município, acho que no estado, talvez até no Brasil, que tem alguém que se preocupe em fazer a árvore genealógica da cidade, de todas as famílias que ocupam a cidade. Isso não tem lugar nenhum. Já me chamaram para fazer em Cabo Frio, já me chamaram para fazer em São Pedro de Aldeia, e eu resolvi fazer em Búzios. E sabe quanto eu ganho para fazer isso? Nada. Eu faço esse trabalho de graça. Então, o que eu estou oferecendo, quando eu faço profissionalmente, é muito caro. Uma árvore genealógica hoje, se eu for fazer do zero com uma pessoa, ela não sai por menos de 10 mil reais. E o buziano está tendo isso sem pagar R$1. Então, é um trabalho profissional que eu estou fazendo para as famílias buzianas, atendendo a um pedido da minha falecida esposa, que ela queria que eu fizesse isso, e eu estou fazendo até em memória dela, que também era buziana, eu levantei toda a família dela.
Então eu estou fazendo isso porque, levantando a família dela, eu fui fazendo tudo que eu achava interessante, eu fui catalogando. Quando eu vi, já estava com dezenas de famílias catalogadas. Sim. Importantíssimo. Então isso hoje não tem como fazer isso mais de uma vez por mês, porque eu dependo das caiçaras fazerem um café, eu dependo de ter tempo para idealizar e concluir uma árvore genealógica. Então eu digo até para quem vai... Há um plano de cultura para financiar isso, né? Verdade. Se tivesse aí, É isso eu ia que- colocar não, é pessoas, isso que estamos fazendo. ia colocar pessoas para me ajudar, pessoas da família, a gente ia ter um centro de memória das famílias lusianas para a gente chegar lá e ter já pessoas lá capacitadas para chegar, catalogar aqueles documentos, já ir ligando nas árvores genealógicas, e a gente ia ter uma cidade toda coberta pela genealogia. Esse é o meu sonho, né? Esse é um sonho, mas quem sabe pode se tornar uma realidade. Mas é muito bacana de ver, né, quando ele imprime a árvore genealógica, né, e as pessoas vão lá e ficam encontrando, e Tira justamente foto, isso que o Alan falou também, né? Tirei foto. Olha, daqui, não, mas o fulano também é parente e tal, olha da onde veio A o outro. cidade toda se encontra. Todo mundo se encontra Eu ali. consigo fazer, a minha especialidade é a história antiga. Eu consigo chegar até 1600, 1500. A minha dificuldade é de 1900 para cá. De 1900 para cá, os registros não estão disponíveis para fazer pesquisa online. Então, o que eu dependo? Dependo das famílias. Então, quando eu coloco lá, vou fazer esse mês que vem família, como a gente vai fazer agora em julho, família Nascimento. A família ali do Alto de Búzios, que viveu no centro de Búzios. Se os familiares se interessarem, mandarem fotos, mandarem algumas coisas, por exemplo, eu sou da família Nascimento, filho de fulana, tive 3 filhos, os nomes são esse. A árvore vai ficar linda, porque todas as pessoas da família Nascimento vão estar lá representadas, eu vou botar a carinha de todo mundo lá, e esse é bonito de se ver. Mas, às vezes, a pessoa não tem, assim, não me conhece, mas quem faz esse trabalho é uma buziana chamada Suzy, que faz esse intercâmbio para mim, para pegar os dados das pessoas Provoca buzianas. as famílias, né? Ela faz essa provocação com as famílias, para as famílias irem mandando, porque ela foi criada aqui, ela conhece todas as famílias buzianas e ela faz esse trabalho em conjunto comigo. Ela me passa tudo, eu vou, cadastro todo mundo na árvore genealógica e fica bonito. Eu já fiz da família Alegre, estava lá, o Toninho Português, o Alan, que eles vieram aqui de Búzios, a família era Alegre e eles se integraram à família Alegre, passaram a ser Alegre a partir dali. Então, essa coisa é que eu preciso do buziano. E para ir no evento, é para ir do jeito que quiser, vai de chinelo. Eu quero que você vá lá. Olha só, no livro aqui diz... original. No livro diz que... Mas esse vínculo, né, esse contato é que é o bacana. Porque Claro. às vezes, vocês podem, eu posso estar equivocada, mas a gente encontra as pessoas que a gente não vê há muitos anos nos velórios, Mas nos atos mas fúnebres, isso né? aí. Então, um movimento como esse, como Caiçara, né, Exatamente. como a Para as pessoas, conversaria, eu como chamo as de crônicas ajuntamento. buzianas, como a cultura, né, Sim. como um todo, no plano agora municipal de cultura, isso é fantástico. Não, e isso é bacana de ver também dentro dos nossos trabalhos, né? Sim. Como eles se completam. Por exemplo, ele está Isso. falando aqui da família Nascimento, eu estou lembrando que eu estava escutando a entrevista do seu Dônio, seu Posidônio, e ele me fala que na época, quando eu entrevistei, ainda tinha o Bar Nascimento, né? E Que era foi em de uma frente à pessoa casa inteligente dele. da família. E aí ele falou para mim, esse bar aí foi a primeira casa construída aqui nessa rua. Então, olha que dado, né? No comentário que ele fez, Olha Sim, a é uma muito coisa, rico. então vai tudo... Olha a vocação. né? Tiveram um Bar Nascimento. Vocês sabiam que o primeiro nascimento, o segundo nascimento, o filho do primeiro nascimento que chegou em Búzios, ele tinha uma casa comercial muito próspera. Ele tinha uma casa comercial próspera. Eu tenho cadernos de fiado desse nascimento. Nossa, que... Tenho caderno de fiado dele. Uau. Cara, eu lamento que conversando com Adélcio, que é filho do Ceceu, um pouquinho antes de eu conversar com ele, ele me disse que há pouco tempo eles tinham queimado todos os livros de fiado que o Ceceu tinha, nomezinho lá de todos os pescadores, quanto devia, o que pegou. Olha que riqueza. Relíquia. Que riqueza. Relíquia, eu né? cheguei E a eles publicar queimaram uma vez tudo. esse caderno de fiado que era de um comércio do primeiro nascimento nascido em Búzios, que veio um de fora, e o primeiro nascido em Búzios,
Ele tinha uma casa comercial, vendia tecido, vendia secos e molhados, que chamavam na época. Uhum. E era uma pessoa conhecida na cidade, mas morreu novo. E a mulher dele depois casou de novo. E olha só que interessante. Essa mulher desse nascimento, que casou de novo, casou com o trisavô da minha esposa falecida. Olha aí. Por isso que eu tenho essa família na mão, que eu fui obrigada a fazer o reconhecimento de toda essa família. Então, a origem da família Nascimento está toda na É como mão. uma trama, Legal. né? Provavelmente imagina que seja um trabalho É de uma trama. teia Você de pega família. e aí você vai descobrindo outra. Sabe E quando quem vai ver- conhecida dessa família Nascimento, que vai ser Dona Ruth. Dona Ruth, esposa de seu Zeca. Ela era Minha Nascimento. tia. Ela era Nascimento. Nascimento. Olha Minha aí. tia por par de pai. Olha Pai é só. avô, né? E Mãe. Fernandinha, o segmento audiovisual Pois não. pode ser considerado uma atividade recente aqui em Búzios, né? Mas você é uma das pioneiras. Eu sou mesmo. Como é que foi para você esse início profissional até chegar nos dias de hoje? Eu sei que você é convidada para falar muito das suas produções, Sim. dos projetos. Como é que foi esse início? O início veio através da TV Búzios, meu contato, né, com a cidade mesmo, que já foi um contato audiovisual, né? Na época eu estava dirigindo um programa que chamava Ecologiando. Eu acho esse nome Eu fantástico. lembro. Você lembra? Lembro Ecologiando. Ecologiando. E era um programa assim, porque a TV era basicamente ecológica, né? Até a gente agradece muito porque algumas áreas de Búzios ainda estão preservadas por causa da TV, inclusive a Praia Azeda, né? Uhum. É uma outra história, né? Mas é Sim. muita história. Mas E aí é já é bastante história azeda. bastante É. história azeda. A primeira passeata em Búzios foi em prol da azeda, né? Sim. Da preservação da azeda. E ela tá lá resistente até hoje. E ela está resistente Não. até hoje. Apesar de todas as ameaças, Sim. tá de pé lá. Olha, um dado importante aqui que ela não sabe. Quando eu comecei a fazer a pesquisa das famílias buzianas em 2015, eu conheci uma senhora chamada Sheila Cardoso. E a Sheila Cardoso falou, olha, a única pessoa que vai te ajudar nas suas pesquisas em Búzios chama-se Fernanda, Maria Fernanda, jornalista. Ela tem várias entrevistas com buzianos antigos, você vai conseguir tudo com ela. Eu entrei em contato com ela há anos atrás. Legal, muito legal. Ela é uma querida. É uma Sheila, referência. Aí depois eu O perdi, trabalho, ela já era esse trabalho, referência. trabalho de audiovisual Era de referência. Fernandinha é uma referência, assim. Então qualquer já pessoa, começou lá qualquer naquela pessoa época. fala. Desde que eu cheguei aqui. Uhum. Desde que eu cheguei aqui. Então, assim, já começou nesse movimento da TV, que logo em seguida eu comecei a filmar eu mesma, eu e Nenel, né? A gente começou a filmar, a gente montou uma produtora de vídeo, a TV terminou em 93, eu cheguei em 91, em 93 já tinha o final da TV Búzios. Então a gente continuou esse trabalho, esse acervo, né? Não paramos de filmar, a gente... Olha, editado, assim, como documentário mesmo, tem mais de 150 filmes, fora o material que eu tenho guardado que eu ainda não mexi, né? Porque é muita coisa mesmo. E aí é isso, sempre agora eu estou fazendo a Crônica Buziana, né? Que esse trabalho com o Nenel a gente chama de acervo da imagem e do som Sim. de armação dos Búzios, né? Uhum. Que tem todos esses documentários. E agora, com novidade de mídia social, Instagram e tal, eu dei uma cara nova que eu chamo de Crônica Buziana, que é uma pegada mais leve, assim, no tempo, né? Que os documentários são muito longos. Então, com vídeos de 3 minutos. Às vezes eu me empolgo um pouco, chego a 5 minutos, que é difícil cortar, porque eu tenho muita emoção quando eu faço esses trabalhos, assim, tem uma relação visceral com esse negócio, então é difícil cortar, né? Isso já é uma coisa conhecida em audiovisual. Quando você pesquisa, você filma, você está envolvido diretamente, na hora de editar você sofre. Por isso que é bom guardar o bruto, porque numa nova reedição Não, você vai o bruto manter para mim é o mais você vai precioso manter. que eu tenho, porque aquele bruto te dá assim 1000 possibilidades, né? N possibilidades de você criar novos vídeos. É no e juntar bruto que com está o outros. tesouro. É que está o tesouro. Porque a edição que você faz no momento, eu imagino que você faça a edição dentro daquele tempo, aquele contexto. Exatamente. Porque pode ser que o mundo mude, ele vai mudar, É isso aí. e você precisa refazer a edição. Exatamente. E a gente diz que uma edição também nunca acaba, né? Nunca Ela acaba. tem sempre 1000 possibilidades, mas você finaliza ela ali com o coração na mão, porque Exatamente isso. é difícil sim. Eu sei como é isso. Eu fui à primeira entrevista, acho que uma das únicas entrevistas que eu dei aqui na região foi para o RC 24 Horas. Fui falar sobre um trabalho que eu faço no judiciário. E a entrevista era de 1 hora, terminou com 2 horas e 10. E a produtora não queria A Renata. terminar. Ela falou, Mais ou não, menos tem o muita tempo coisa. que vai durar aqui hoje. 2 Agora, horas e 10. Bom,
Mas aí deixa eu Você só ainda tem terminar, outras coisas, eu terminar também. da crônica, que eu quero convidar as pessoas a acompanharem a Sim. crônica no Instagram. É uma página, chama Crônica Buziana, e que tem assim muitas histórias que eu pego, muitas histórias desse meu acervo também, e também muitas produções novas sobre histórias de Búzios, assim, bastante cultura, bastante... Búzios é muito antiga, né? Então, assim, hoje em dia eu estou procurando muitos pesquisadores e falando mesmo da força que Búzios tem como história. A gente aqui teve índio, né? Teve a contribuição das pessoas escravizadas, que fizeram muita coisa pelo município. Nós somos uma armação de baleias, eram poucas, né? No litoral do Brasil, não eram muitas, e Búzios era uma armação de baleias. Então a gente tem muita coisa aqui para contar e está sendo contado nas crônicas buzianas. Muito bom. É isso. E, Alain, como é que tem sido conciliar, né, a vida do artista Alain, que retrata as telas que a gente fica assassinado, com hoje as atribuições da pasta? Aliás, você tem um dom, né, cara? Um dom que Deus te deu. Muito obrigado. Maravilhoso. Eu sei que a tua inspiração é Búzios, mas você se inspirou em alguém mais, além do seu pai também. Vou ter que falar dele, porque, na verdade, como o tema do programa é história oral, é memória oral, para mim, a gente, isso é consenso, porque a gente já comentou sobre isso muitas vezes. Toninho, ele é o principal representante da memória oral em Búzios. Ele é. É sim. Porque ele é um homem que... Um indivíduo, fala do meu pai, um indivíduo que... desculpa. Que viveu o tempo, né, o seu tempo, observando o tempo do outro. E de uma maneira assim, singular, porque se você faz uma... Fernandinha sabe, Carlos também sabe disso. Se você vai fazer uma pesquisa de memória oral com alguma pessoa, ela tem um perímetro muito definido de memória para tratar ali, né? Ela vai falar das coisas que ela experimentou, que ela pegou na mão, que ela sentiu, que ela sofreu, que ela se alegrou. Então é um espaço bem resumido à sua própria existência ali, que é diferente de Toninho. Toninho, ele tinha uma visão muito mais, ele tem uma memória muito mais ampla do que é a memória oral. Se você for perguntar de Toninho, como era a rua, como era o bairro que ele vivia, no caso o vilarejo, o povoado que ele vivia, ele vai te falar tanto a memória quanto a parte que está registrada nele, quanto também as impressões que ele teve e até aspectos sociológicos e antropológicos vão estar nas memórias dele. Então, assim, para mim um dos melhores memorialistas que a gente tem, mais completos memorialistas que a gente tem aqui na região, no sentido de poder contar com uma riqueza de detalhes enorme cada período que ele viveu, experimentou da vida dele. Então, por exemplo, partindo dele, entrando no meu trabalho, o meu trabalho é basicamente constituído das suas memórias. Ele é a principal fonte, é onde eu vou, pego as histórias, pego as informações, confirmo dados, vou atrás de algum documento para confirmar, e ali você checa o documento, você vai perceber, seja um jornal, que eu tenho um arquivo de imprensa lá também, seja um documento que eu pesquise em algum lugar, a gente vai achar e vai exatamente encontrar ali o que o Toninho está falando na informação. Então, é de uma riqueza, assim, singular. E aí, entrando no meu trabalho, ele constitui exatamente nisso, Joyce. Ele é assim, o trabalho que eu faço como artista é um trabalho assim, um pouco diferente dos demais. É um trabalho em que eu retrato um tempo que não existe mais. E isso graças à memória oral, à história que as pessoas contam. É uma fotografia, é um retrato falado da história que eu falo. Ele desenha a história. Eu desenho a história. As pessoas falam que elas lembram e eu coloco na tela. É basicamente isso que eu faço. E nessa fase que eu estou trabalhando, que já tem mais ou menos 6, 7 anos, é um recorte histórico que eu fiz basicamente numa década entre 53 e 63. Um pouquinho mais para trás, mas assim, um espaço curto que a gente entende que na historiografia, se a gente vai escrever um espaço muito extenso, a gente não consegue atender tudo. E a obra fica incompleta e até pretensiosa. Então a gente opta por fazer um período curto, para depois você fazer um outro período e aí depois você complementa com outros estudos e tal. Então o meu período basicamente se encerra em 63, que é exatamente a véspera da chegada da Brigitte Bardot, que quando aí sim teve uma mudança radical na sociedade, em todos os sentidos, e Búzios deixou de ser aquela Búzios primitiva para ser uma Búzios cosmopolita. A partir dali, obviamente, numa escala crescente exponencial. Então,
tudo que eu faço como pintura, ela se baseia nessa memória oral, e eu retrato assim diversos episódios e fatos da história, especialmente o que se trata de a história da água e a história da energia elétrica, que para mim são dois assuntos que transformaram a cultura, que é exatamente a água onde as pessoas, os buzianos, se encontravam e conversavam e trocavam informações, era o cotidiano da pessoa, se dava naqueles poços, era ali, né? Que todo mundo se juntava. Você falou de velório também, mas um ponto de encontro da sociedade buziana pré-Brigitte Bardot se dava nesses poços, onde se reuniam, onde todo mundo, as mulheres especialmente, estavam ali conversando sobre a vida delas, dramas, alegrias, conquistas, tédio e por aí vai. Tudo resumido naquele espaço. E da energia elétrica, como eu falei antes, que foi assim, uma das coisas fundamentais para a mudança cultural. Então, assim, todo o meu trabalho constitui basicamente isso, retratando pessoas e retratando aquilo que eu falei no início, que é a pessoa que era invisível até ali, né? Ou seja, que é isso que a história oral tem o potencial de alcançar, é a pessoa que era invisível, que a historiografia, ou então a imprensa, ou qualquer meio de exposição de uma sociedade omite de alguma maneira, né? Ela não quer retratar a pessoa comum, ela quer retratar a pessoa especial. O foco vai sempre para a pessoa. É uma autoridade, é uma pessoa famosa, é uma celebridade. Ela vai retratar aquilo ali, enquanto que a pessoa comum, não, ela é esquecida. Fala daquela sua pintura da senhora varrendo com o aí, galho, né? Sim, aí eu entro assim no outro assunto que aí remete um pouco à atuação também que eu tenho como secretário hoje, que é uma visão, né, que é uma visão que eu tenho do que é cultura buziana, que é um termo que eu utilizo, que eu peguei emprestado de um sociólogo argentino chamado Nestor Canclini, em que ele analisa culturas híbridas na América Latina. Como que a gente se transformou a partir da nossa mistura, né? Que a gente é uma sociedade da América Latina que ela se permite misturar. Não tem aquele nacionalismo de outros países. Verdade. Que se protegem e não deixam coisa. Não, aqui a gente tem essa permissão, vamos dizer assim, entre aspas. E o que acontece em Búzios é a mesma coisa. A gente tem uma cultura híbrida buziana, que é o encontro dessa cultura primitiva com o encontro dessa cultura cosmopolita, sabe, estrangeira que chegou aqui. Estrangeira que eu não me refiro apenas a outros países, mas pessoas, fluxos migratórios que vieram de outros lugares do Brasil também, chegaram aqui, se misturaram e a gente virou o que a gente é hoje. Essa cultura que a gente ainda não consegue identificar, porque ela tem muitas ramificações, mas é o resultado dessa mistura. E esse trabalho que eu considero assim importante, o meu que eu faço, assim também com o de Fernandinho e de Carlos, é o sentido de reconstituir essa tradição nativa, que ela foi com o tempo sendo ofuscada nesses processos migratórios, de mistura que a gente teve, nessa hibridez aí que aconteceu. Então, esse trabalho tem um potencial de conciliar o encontro dessas duas culturas. Que assim, como é que nós chegamos até aqui e por que nós somos? E assim, como que a gente pode compreender isso e como que a gente pode celebrar isso? Que aí entra o aspecto cultural, como cultura de celebração, né? Não estou falando só de evento, celebração que eu digo é você enaltecer essa mistura, não tratar com preconceito, não dizer assim, nós somos nativos e não queremos estrangeiros. Porque não é uma divisão. Não é uma divisão. É um somatório, né, o então, tempo inteiro. Talvez aí tenha o equívoco, porque eu até escrevi no artigo que eu publiquei, que analisando um pouco assim dentro das minhas capacidades, que isso é um processo histórico, já falando dessas duas culturas que se encontraram, essa pororoca cultural, vamos dizer assim, que ela provocou atritos durante um determinado período, especialmente no período emancipatório da cidade, de emancipação, em que você houve ali dois movimentos distintos, quer dizer, eles estavam unidos na união na criação do município, mas se separaram depois naquele primeiro momento. Sim. Onde precisava de unidade. Sim. Em que a gente tinha uma frente que era constituída por pessoas de fora da cidade e uma outra frente constituída por pessoas nativas que não queriam se integrar dentro de um projeto de poder. Esse projeto de poder causou uma ruptura na sociedade e a gente passou ali a caminhar cada um por um lado. Quem perde? Todos perdem. Porque hoje a cidade ela passou por um momento de desidentificação cultural. Então a gente não tem essa identificação cultural bem definida. Por isso que às vezes a gente pergunta o que nós somos e o que seremos. É difícil você responder essa pergunta. Se você perguntar para um baiano e um mineiro,
Eles vão saber o que eles são. O carioca vai saber muito mais. Paulista também. O gaúcho vai falar, gaúcho, vai então, botar tudo na mesa, ponto por ponto. Se você perguntar para um lusiano o que ele é hoje, ele não vai conseguir responder. Então, isso é uma questão de política pública, cultural. Você vê isso até no artesanato que é oferecido. Eu ia falar isso. O artesanato é aquele instrumento, aquela arte, em que é a arte da despedida do artista, do turista com a cidade. É quando ele resolve, na véspera de ir embora, levar uma lembrança. Levar uma lembrança para casa. Aí eu pergunto, o que os turistas estão levando hoje para casa? Onde está essa identificação cultural, essa identidade? Eu pergunto isso hoje, como estou como secretário há 40 dias. Eu gostaria de ter essa resposta como secretário. Aliás, a Secretaria de Cultura deveria ter essa resposta. Ela não tem essa resposta ainda. E isso é uma coisa que tem que se buscar a todo momento, especialmente se reunindo, eu estou falando como secretário, né? Especialmente se reunindo, especialmente com a sociedade civil, com os atores culturais, com as pessoas que fazem cultura, se juntando em painel de debates, em fóruns de debate, em conversas, em reuniões, em conversaria, em vídeo de Fernandinha, perguntando assim, o que nós somos a ponto da gente ser diferente dentro do cenário turístico brasileiro. Hoje a gente é um dos destinos mais procurados do Brasil. Mas assim, qual a diferença dos outros destinos? Nós não somos os únicos. Provavelmente a Bahia está, né? Provavelmente o Rio de Janeiro está. O Rio de Janeiro sabe o que ele é, como a pessoa compra uma escultura do Cristo Redentor, compra o Cristo Redentor, ou compra o Arcos da Lapa ali, e leva para casa e sabe o que ele teve no Rio de Janeiro. Na Bahia, a mesma coisa. Em Minas Gerais, a mesma coisa. E quando ele vai embora de Búzios, ele levou o quê? Uma estátua do Buda, que tem vendendo... uma estátua do Thor. Se você tem loja na Rua das Pedras que vende escultura da Marvel como artesanato. Então assim, o que nós somos? A Brigitte que teve aqui, né? Agora tem a Brigitte dos Testificadores. Agora a gente está começando a ter isso aí. Essa é importante. Só o que tem. Mas assim, o que representa? Qual é a identidade cultural, artística da cidade? Isso a gente tem que descobrir. A Secretaria de Cultura já deveria ter tido essa resposta. Provocar isso, e ela provoca, e ela está provocando agora. A gente está provocando esse debate, essa consulta pública à sociedade está sendo feita o tempo inteiro na formação do nosso plano de cultura, através de reuniões com os conselhos, Conselho de Patrimônio Histórico, que a gente está agora junto com eles. Eu entrei totalmente no assunto do secretaria. Vai embora, da secretaria. Que eu estou falando, aproveita, a gente já ganha tempo, para não te atrasar muito. Então, assim, a primeira, eu assumi cerca de 40 dias atrás a Secretaria de Cultura, e o meu primeiro ato simbólico como secretário foi exatamente fazer a primeira reunião com o Conselho Municipal de Cultura, porque eu entendo que ali está o caminho para a gente encontrar esse processo de identificação, porque ali está a sociedade civil reunida. É o que o Carlos faz com a conversaria, ele reúne todos ali, todos estão ali para falar, para ter voz e se expressar da maneira. O Conselho de Cultura é esse lugar oficial para se fazer isso. E é dali que nós vamos encontrar, agora também se reunindo com o Conselho de Cultura, até convidei Fernandinha para fazer parte do Conselho, para a gente compor lá com uma entidade que ela vai representar. Carlos também já convido aqui, convidei ele no privado, mas vai aqui agora em público também. Essas pessoas que estão fazendo cultura precisam estar ali, porque a gente está vivendo um momento muito especial e oportuno. A gente tem o prefeito Alexandre Martins, que, assim, a gente está vendo a boa vontade e o olhar para a cultura que ele está tendo. Joyce, foi Alexandre que criou a Secretaria de Cultura em janeiro de 2021. Não existia mais, a Secretaria de Cultura como estrutura de pasta autônoma. Muito tempo, sempre a reboque do turismo. Sempre era um anexo. Ou estava no turismo ou estava na educação. Já foi até da comunicação, né? Já foi da comunicação, quando eu fui secretário de... A primeira oportunidade que eu tive, adjunto de cultura, ela chegou como um anexo da comunicação. E hoje a gente tem uma Secretaria de Cultura que faz parte, é uma secretaria instituída, com orçamento, com possibilidades e a boa vontade política do prefeito de se fazer as coisas. Ele tem excelentes ideias que ele coloca nas reuniões que eu vou fazer com ele. Ele põe na mesa, Alain, vamos fazer isso, ocupa aquele espaço ali, pega isso aqui, vamos montar para a cultura, isso aqui eu vou dar para a cultura, vamos fazer. Prefeito, posso falar com os conselhos de patrimônio histórico e cultura? Pode avançar. Posso fazer isso? Pode. Então, nesses 40 dias, ele me deu muito mais sim do que não para a cultura. Então, eu falo isso porque acho que agora é um momento oportuno
de toda a sociedade civil, junto com a Secretaria de Cultura, junto com todos os movimentos, chegarem e a gente finalmente conseguir fazer nosso plano de cultura. E até especialmente agora que teve uma sequência de tombamentos feito pela Câmara, através do vereador Dom e Rafael Braga, foram tombados alguns bens que estavam precisando ser tombados. Agora é a hora do Conselho de Patrimônio Histórico aprimorar esse tombamento que foi feito. Sabe, corrigir qualquer eventual fragilidade que possa ter, porque nós vamos ter agora, o que a gente vai ter? Os proprietários desses bens, eles vão ter o direito de ingressarem na justiça para contestar o tombamento. Então a gente tem que proteger muito bem esse tombamento que foi feito. Não pode haver fragilidades para que a gente não tenha aí ruídos e obstáculos para poder a gente realmente efetivar aquilo ali. Então é um momento muito importante que eu acho que todos podem se unir e trabalhar nessa direção. Bom, se quiser que eu fale mais um pouquinho depois, eu posso falar, mas vou deixar... Não, aproveitando sobre o mercado do pescador. Como é que está? Na Praça Quilombola? Sim. Tem algumas já... Acredito eu que já deve estar também para a inauguração, né? O prefeito ele quer abrir já o mercado do pescador. Inclusive, esse é um dos espaços que ele falou assim, ocupa, que tem lá um espaço para cultura, onde nós vamos ali instituir 2 que a gente está fazendo, vou falar um pouquinho agora, que tem a ver com esse assunto aqui, que vou só voltar um pouquinho para poder pegar esse fio. A gente está desenvolvendo agora, com uma equipe disciplinar e acadêmica, desenvolvendo o nosso primeiro centro de memória e documentação municipal. Isso não existe hoje. É por isso, Joyce, que às vezes as pessoas falam assim, Fernandinho tem isso. Carlos Vermelho também sabe disso. Por quê? Porque isso é uma deficiência que o município tem. A gente não tem centro de memória, documentação. Não está para todo mundo, né? Está com um, está com outro. Está com outro. Isso não está concentrado num lugar. Então, por exemplo, se existe uma pesquisa acadêmica sobre Búzios, o historiador, o pesquisador, Carlos é pesquisador, ele sabe disso, ele tem que ficar recorrendo a todos os lugares, fazendo trabalho de Sherlock Holmes, que no fundo é um Sherlock Holmes, que ele vai procurando com lupa onde está cada coisa. E o centro de memória é um facilitador para isso. Pesquisa escolar também, os estudantes podem fazer pesquisa para trabalhos escolares ali, curiosos que querem saber a história de Búzios também vão até o centro de memória. E como você falou desses acadêmicos, às vezes tem pesquisas que são feitas que a gente nem toma conhecimento e que tem que vir para fazer parte disso. Exatamente. Para servir a outros também. Sim, né? E esse centro de memória está exatamente reunido esses trabalhos acadêmicos. É isso aí. A gente já tem um acervo de trabalhos acadêmicos sobre Búzios que vão estar disponíveis nesse lugar. Então, assim, é de uma riqueza que a gente não consegue proporcionar agora, imaginar, porque ele ainda está se formando. Quando ele se formar, vai ser mais ou menos como o trabalho que o Carlos faz. Daqui a pouco nós vamos saber no futuro a importância desse centro de memória, porque ele vai ser também um alimentador para outros centros de memória. É aí que eu vou chegar no mercado do pescador, que é a ideia de que esse centro de memória abasteça de informações outros microcentros de memória. Porque foi se falado em construir um museu em Búzios. Mas assim, voltando de novo à analogia do castelo, já que a gente está aqui num castelo que a gente descobriu que aqui está sendo feito um castelo cenográfico, eu tenho uma frase que eu falo que a gente não pode fazer o castelo antes do rei. Você não pode fazer um museu antes do acervo. O acervo tem que ser constituído. O acervo é o rei para ser colocado no museu. Se a gente faz o acervo, a gente vai provocar o museu. E não adianta a gente adquirir ou comprar ou construir um museu para se virar uma caixa vazia de nada. O museu precisa ter acervo. O Carlos sabe disso. E aí é que entra a possibilidade de empresas, de entidades que tenham verba para isso, procurarem saber o que a gente tem, porque tem acervos que são pagos, né, que a gente vai ter que comprar, que pertencem a famílias. Por exemplo, o acervo da Fazenda Caravelas está toda com a dona, ela está doida para vender, que está precisando de dinheiro. Sim. Tem lá mesas, tem muitos objetos mesmo, mas como é que a gente vai fazer para comprar? Aí tem que aparecer uma empresa, falar assim, não, vou ajudar a secretaria, vou fazer isso aqui como doação. Uma doação, Ele faz como doação, ele compra por quê? Para o poder público chegar lá e comprar, vai ter que fazer avaliação, aí tem uma série de entraves que inviabilizam, e o acervo está lá prontinho para ir para o museu. Daqui a pouco está no antiquário. Daqui a pouco está exatamente. Então é uma urgência que a gente tem, e eu vejo assim, eu acredito sempre no trabalho quando ele começa como uma árvore que o Carlos planta, que depois vai virar uma floresta. Já está virando, aliás. Eu acredito que o trabalho deve ser começado dentro da proporção que ele exige.
Hoje a gente tem o quê? A gente tem a possibilidade de se criar um centro de memória, que eu espero estar inaugurando até agosto, setembro no máximo. Esse centro de memória vai ser o ponto de atração para receber doações de acervos como esse. A gente vai constituir um centro de memória. E dali vai se instalar a importância de se ter um museu. Se precisar através ampliar, disso. amplia depois. Vai mas ampliar depois. Tem que ter. A gente tem que ter um marco. Não, O e marco é bacana é o você centro. fazer essa coisa diluída, porque aí está próximo do morador. É lá, então exatamente. o morador vai lá e se reconhece naquelas coisas todas que Sim. ele vai você ver tem ali. um bairro como Zé E ele Gonçalves, contribui, tem uma né? história riquíssima e não tem nenhum atrativo histórico, nem tem nenhum nada que você possa fazer uma pesquisa. O que é? Tem gente que não sabe nem o que é José Gonçalves, quem foi. Não, ninguém Então, sabe. E a para origem isso, dos Carlos, nomes das por isso coisas. que eu acredito nessa iniciativa do Centro de Memória, porque ele vai provocar essa necessidade. Sim. Se tem um centro de memória instalado na biblioteca e tem outro no mercado do pescador, que eu queria falar que você perguntou, que vai ter uma sala ali disponível para instalação desse centro de memória, que vai ser o Centro de Memória Quilombola. Nós vamos ter ali história de personagens, cultura, culinária, religião, artefatos, tudo a gente vai estar montado nesse mercado do pescador, já o resultado disso. Daqui a pouco o morador de Zé Gonçalves, ou uma associação, vai falar assim, a gente também quer um ali. Claro. Entendeu? E daqui a pouco a Casa das Caiçaras, que se Deus quiser nós vamos abrir também, nós temos que ter ali o centro da memória caiçara. Então assim, vamos criar microcentros para chegar a um ponto e falar assim, peraí, agora a gente precisa de um espaço para concentrar tudo isso aqui. E esse espaço vai se chamar museu. Isso também é inspiração para o artesanato. Lógico. Porque aí você começa a ter histórias, você e começa aí eu a ver, posso colocar lá uma árvore genealógica por exemplo, tem uma família que é dali, de perto do mercado, desse mercado pescador. A gente coloca uma árvore genealógica da família mais próxima. Exatamente, de lá, vai estar lá exposta, a pessoa vai poder chegar lá, olhar. Quando olhar o Carlos tem muito a contribuir, ele vai ver o centro de memória instalado no mercado pescador, ele vai levar a árvore e mais outras coisas que ele tem para levar. De lá, que sejam... Porque é o que eu considero, é um ponto de atração, realmente. Um centro de atração, sim, de doações que eu acredito que vai começar a acontecer, porque é muito natural. Porque às vezes a gente vai falar numa conversa sobre memória oral, Fernandinha, por exemplo, a gente vai ter o evento da memória oral semana que vem, em comemoração, que você vai participar em comemoração à sua lei, de muito valor, e você tem que fazer parte disso. Nós vamos lá abrir uma roda de conversa. Daqui a um determinado momento a pessoa fala assim, eu tenho ferro de passar roupa antigo que eu usava com carvão. É isso. Eu posso levar para algum lugar. Com esse tipo de reunião que acontece, ou esse tipo de lugar criado para memória, atrai, né? Atrai porque às vezes a pessoa tem um objeto que vai jogar fora, que está ocupando espaço, mas é um objeto de estima, sabe, de valor imenso para a memória buzinante. Que ele não quer deixar ir para qualquer lugar, ele quer que seja guardado em algum lugar que vai ficar. E quando ele vai passar no museu, ele vai ver, olha o meu ferro estava ali. Olha o meu ferro ali. Uma coisa interessante, por exemplo, o turista chega até aqueles barquinhos lá no centro da cidade, aqueles caicos de fundo chato, de madeira que eles remam, né, com 2 reminhos. Ninguém sabe a origem daquilo ali. Aquilo ali é a origem do Mar Novo, que era um tipo de pesca que todos os pescadores aqui antigos faziam, e que eu considero que eles eram verdadeiros heróis, porque era uma pesca assim absurda. Era uma pesca em que saía um barco grande na Praça 15, no Rio de Janeiro, todos iam para lá. Tem épocas até que eles iam de trem, andavam a pé até Cabo Frio, pegavam um trem Maria Fumaça, que eles contavam, o seu Rafael conta, né, que é o avô de Mirinho, contava que eles tinham que botar uma roupa de couro quase, porque voava fagulha e queimava a roupa, eles chegavam pretos, né, todos sujos daquele negócio de fuligem. Muita história. E embarcavam nesses barcos grandes que carregavam 20, 30 caicos desses que a gente vê na praia. Então iam aqueles pescadores, pegavam rumo de alto mar, assim, 3 dias navegando em direção ao alto mar. Você imagina, você chega lá nas profundezas, você não vê nada em volta, e aí começavam a soltar os caicos. Cada homem ia num caico, você soltava aqueles 30, imagina, eles iam se espalhando. Na época de seu Rafael, não tinha nem lanterna, não tinha nada, eles faziam numa lata dessas de alumínio, de leite, dessas coisas, botavam estopa, querosene, e acendia para à noite eles poderem ser encontrados, porque o barco grande, à noite, no final da tarde, passava recolhendo os barquinhos todos. Só que eles estavam assim numa distância, às vezes, como daqui até Cabo Frio, porque a maré ia levando.
Então, por isso que também morreram muitos pescadores aqui, porque alguns não eram encontrados, a maioria não sabia nadar, e eles pescavam de linha, o dia inteiro ali pescando de linha, e às vezes você pegava, porque a maioria dos peixes que você pega numa profundidade dessa, num lugar desse, são peixes de 200 quilos, 150 quilos, 300. Né? Na Crônica Buziana que eu coloquei ontem no ar, né, o episódio que eu lancei ontem, o seu Rafael conta que ele pegou um agulhão de vela de 320 quilos. Que ele começou a trabalhar esse peixe, que é como eles falam, né, 1h da tarde, o peixe subiu às 5. Uau. Ele ficou ali trabalhando aquele peixe. Só que um peixe desse, se o cara não é hábil, ele puxa para baixo, para dentro do mar, Leva tudo. leva o barco, o pescador, leva tudo. Sim. Muitos sumiram assim, Sim. engolidos. Ah. Você só via boiando um ou outro artefato dele depois. Ah. Né? Nesse vídeo também, o seu Dônio conta de um naufrágio que ele sofreu, que ele ficou um dia inteiro nadando. Quando foram resgatar ele, não tinha nem força para segurar mais a corda que jogaram, já ia afundando. Pegaram ele pelo cabelo e puxaram. Entendeu? Então, assim, são coisas que... Isso é uma grande contribuição, você saber que um caico desse que você vê ali, um monte ali na praia, Sim. tem uma história toda por trás. Exatamente. E uma história linda dessa, que eram Sim. dessas famílias todas. Sim, sim. Entendeu? Você provoca um pouquinho, você vê a quantidade de histórias que surgem. Né? E a gente tem precisa muitas viúvas criar- em Búzios, Sim. né, por causa Eu, disso. eu fiz uma entrevista com uma pessoa, eu não sei se eu posso falar o nome, eu não vou falar então. Que eu fiz uma entrevista com uma senhora que tinha um rádio a bateria em casa e se comunicava com o pai no mar, né? Aquela frequência amadora que pega o rádio de Mas todo isso mundo. já era muita tecnologia, porque na Então, época... né, não, mas tinha nada. aquele rádio bem antigo. Eu sei, Eles ficavam ouvindo, né? Assim, não tinha TV em É que casa. eles pegavam o canal do barco. Pegava né? o canal do barco, mas de todos os barcos, porque era uma Isso, frequência. isso. Então escutava o som dos barcos pescando no Mar Que Novo. loucura. E aí, numa determinada ocasião, ela captou no rádio o naufrágio do pai dela. Nossa, que loucura. E o pai Que dela, agonia. o pai dela faleceu e ela acompanhando pelo rádio o que estava acontecendo. Eu não vou falar o nome porque é uma história um pouco delicada, mas isso foi numa das entrevistas que eu fiz também de pesquisa. Mas é muito rica essa história, Jess, porque alguns eram cozinheiros do barco, então é outra história, um outro olhar daquele que ficava no barco. O que ele levava para eles comerem, que tipo de comida ele fazia, como é que essa comida era entregue, porque eles tomavam o café da manhã e desciam nos caicos. E os caicos se espalhavam. Aí o barco grande, na hora do almoço, passava e dava o prato de comida, o cara comia dentro. O seu Oscar, de Dona Preta, aqui do centro, ele contava que era Oscarzinho. uma garfada de comida e outra de água salgada. Porque o mar batia e caía no prato, entendeu? E assim, aí depois à noite que recolhia, que eles iam jantar no barco. Agora, então, né, tem isso tudo. Você está falando os homens iam para o mar para pescar, né? Passavam 15, 30 dias no mar. A minha produção artística desse período, ela esquece um pouquinho esse pessoal. E ela retrata mais a mulher buziana. Ela, se você vê assim, mais do que 60%, 70% da minha obra, do acervo, esse acervo que eu tenho, ele retrata mais a mulher, assim, o que a mulher fazia. Que ainda está dentro dessa história de... Eu digo que Búzios era feito por mulheres, crianças e idosos, porque os homens estavam sempre fora. Aqui é uma sociedade matriarcal. Matriarcal. Basicamente, e de mulheres assim muito fortes, muito firmes, que não choravam, né? Pelo menos na frente dos outros, não choravam, porque tinham que se manter firmes o tempo inteiro. Eram mulheres que saíam para pescar, cuidar de filho, ir para a roça, fazer comida. Partos em casa. Parto em casa. Pesca, né? Parto em casa. Parto em casa. Os homens contam... Consertar a casa, trabalhar com o reboco. Que eles assim, a gente saía, deixava a mulher grávida, quando voltava, a criança já estava lá, de olhinho aberto, sorrindo pra gente, entendeu? E eu, assim, tudo com as mulheres. Fazia mais outra. Fazia mais outra e embora de novo. E eu, talvez por ter assim, passado a minha infância, crescido numa família de 5 mulheres, 6 mulheres, aliás, muito fortes, todas muito fortes, resistentes, até... Minha avó de uma força assim, enorme, firme, parecia assim uma mama italiana, sabe? E ela teve uma história muito séria, porque ela ficou viúva muito cedo e criou praticamente sozinha mesmo, né? Os filhos todos e tal, com muita força. Muita força. Construiu a casa dela, ela me contou na entrevista dela, que ela construiu a casa dela sozinha. Sim. Né? Que ela foi pedir ajuda ao prefeito de Cabo Frio. Sim. Na época, não me lembro quem era. O Emídio ajudou muito, deu um pouquinho de coisa.
os irmãos ajudaram com o material, mas assim, tudo casa feito, ela ali pegando firme ali, até que um belo dia, todo mundo saiu pro circo de Pilombeta, que estava na cidade. O circo de Pilombeta era um circo que vinha para Búzios nos anos 70, todo mundo foi pro circo pela primeira diversão na vida. Olha só. A casa pegou fogo. Nossa. A casa que tinha construído se incendiou. Que ela falou isso. Mas assim, o que aconteceu? Aquele momento de luto pela perda da casa, teve que se reerguer de novo, sem marido, porque é viúva, porque naquela época não se recomendava casar. Os irmãos dela não deixaram ela casar de novo, porque era uma mãe solteira com 5 filhas jovens, e aquela época tinha, como acontece hoje também, os riscos de abuso por parte de padrasto, por exemplo. Sim. Então ela, desde os 29 anos, ficou viúva e nunca mais se casou. Nunca mais. Para proteger as filhas. Passou por todos aqueles momentos, muito jovem, 29 anos, é uma mulher muito jovem. Sim. Passou por todos aqueles momentos de carência afetiva, mas foi. Esse é um exemplo da força da mulher, que buziana, né, desse período assim. E isso me inspirou, com certeza, obviamente, isso me inspirou a retratar na minha obra, basicamente o protagonismo é das mulheres. Você vai ver em toda a obra tem uma mulher, como essa aqui que eu vou mostrar aqui agora, aproveitando aqui. Eu adoro aquela varrendo. Varrendo. Eu não sei para onde que eu aponto. Qual que eu posso virar para poder o telespectador para onde está a câmera. Qual? Aqui, tá bom? Aqui? Então, essa aqui é mais um exemplo de uma mulher que provavelmente o marido estava pescando, não estava em casa, e ela estava juntando num período sem energia elétrica, que não tinha como conservar alimento, pendurando os peixes para salgar no sol. É a salga dos peixes o nome dessa pintura aqui. Então a pendurando era um hábito muito comum em Búzios, antes da energia elétrica, as pessoas fazendo isso, especialmente as mulheres faziam isso. Isso aqui vai virar um peixe escalado com pirão de banana, certamente. Com certeza. Então assim, essa aqui é um dos exemplos de como que a mulher, ela é retratada. Aqui? Aqui está de novo. Esse é um exemplo de como a mulher buziana é retratada no meu acervo e a importância que ela tem para a história buziana, para a nossa cultura. A nossa cultura é feita de mulheres, essa que é a verdade. De homens que traziam, obviamente, tinham seu valor, traziam o dinheiro, sustento para comprar, por exemplo, coisas que elas não poderiam comprar porque a gente não tinha circulação de moeda efetiva como tem hoje. Não circulava dinheiro, era tudo na base da troca. E uma coisa interessante que Dona Eva que me contou, quando eles queriam comprar uma fazenda para fazer roupa e tal, aí tinha que ser no dinheiro. Então eles faziam farinha, e a farinha era a moeda de troca para poder comprar a fazenda. A farinha era o dinheiro. A nossa economia não tinha circulação de dinheiro. Não tinha economia, era uma sociedade comunitária. Absolutamente comunitária. Eu te ajudo, você me dá um pouquinho, eu te dou um pouquinho, eu te troco por aquilo. E aí quando os homens traziam dinheiro, aí sim, você poderia ter a oportunidade de ir a pé para Cabo Frio, comprar alguma coisa, uma fazenda, que era chamada tecido, antes era chamado fazenda, trazer uma fazenda para fazer roupa em casa. As mulheres também costuravam as roupas dos filhos, porque comprar roupa era muito caro, não tinha condições. O marido fala assim, não dá para eu ficar pescando, arriscando minha vida, para ficar comprando roupa pronta, faz em casa. Mas aí tem um dado Mas era também, de uma época também, né? E ninguém comprava roupa ninguém pronta. Comprava, tem um dado legal também, que é... Minha mãe era costureira, fazia todas as minhas roupas. O salto qualitativo do povo buziano, porque os netos desses pescadores hoje são advogados, são médicos, são dentistas. Isso é um dado, um dado de crescimento que não é experimentado em todos os municípios. Se você procurar, quase não tem município onde o neto de um pescador analfabeto é um médico, é um advogado, é um dentista. E mais um movimento interessante, muitos casaram com estrangeiros e moram fora. Né? A própria família do Alan tem um exemplo. Né? Sim, Mas isso é muito comum, você vê as famílias muito numerosas, tem sempre um que está morando fora. Porque aqui tem muito estrangeiro, né? Muita gente que visita e acaba dando esse cruzamento também. Né? É a mistura e também as pessoas se encantaram pelo diferente, né? Sim. As mulheres especialmente se encantaram pelo diferente. Quem chegaram homens brancos, né? Diferentes, bonitos, tal, e também ao contrário, chegaram mulheres bonitas, então houve essa mistura. Sim. É cultura, natural, isso é muito normal, natural, muito natural que aconteça realmente. E isso que você falou, Carlos, eu também, isso também está no meu estudo de análise para se fazer esse trabalho aqui, que isso obviamente é resultado do hecatombe Brigitte Bardot,
que remodelou a economia local, né? Ou seja, criou a economia local, teve uma revolução econômica em que o pescador, olha só que informação. Tudo é uma provocação. Provocação. O Buziano, ele foi provocado a estudar. Provocado a estudar. E os pais também. Bom, já que eu não tive, foi como meu pai fez comigo, já que eu não tive, você vai estudar. Você vai ter que estudar. Exatamente. E aí, os filhos foram estudar e hoje são formados, são pessoas Sim. de grande Sim. visibilidade na cidade. E também teve Tem muitos advogados. Teve a oportunidade assim, também de instalação de escolas, né? A gente teve aí a criação de escolas no decorrer desse período, Muitos que não havia. A gente tinha professores. um ou Não outro. havia. Tinha uma professora única, que era a dona Chica, e também tinha uma outra, que era a Caca, se não me engano, a irmã de Caca, que era a professora também, assim, que dava em lugares precários, improvisados. Dentro pra da dar casa aula. dela, as crianças estudavam deitadas, sentadas na cama dela, É. na cozinha, dentro da sala dela. Sim. Era assim. E dona Chica, que dá nome à biblioteca hoje, a professora também que dava aula na colônia de pescadores, ou seja, olha só, a colônia de pescadores, o lugar dos pescadores, era o lugar também de ensino. Aí vai o que você está falando, o filho de pescador começou a estudar para se tornar, obviamente foi um processo longo, né? Porque ainda não tinha uma rede escolar aqui suficiente para atender. Por exemplo, a universidade, a primeira universidade que apareceu aqui, se não me engano, foi nos anos 80, 90, que foi a Ferlagos, mas assim, pública, que exigia estudo de quem quisesse ingressar. Depois veio a Veiga de Almeida, que é particular e tal. Mas isso eu falo que é exatamente dessa revolução econômica que teve, porque antes os pescadores iam para o Mar Novo para pescar. Depois de Brigitte, que passou a ser aí é o lado muito positivo que Brigitte trouxe, que chegaria cedo ou tarde. Os pescadores, em vez de comprar barco para ir ou ingressar, ou fazer parte de equipe de barcos, né, de pessoas de pesca, eles começaram a construir casas para alugar para os turistas. E aí surgiu a economia do turismo em Búzios, Sim. que mudou totalmente. A matriz econômica era pesca e agricultura, ou seja, subsistência, passou a ser agora turismo. E os terrenos passaram a ser mais valiosos, então a roça já não podia ocupar. Eu me né, lembro, eu me lembro quando criança, uma E memória. o próprio turismo náutico, né? Hoje tem muito pescador, Muito. Cílio, Neto, que faz passeio, Muito, né? muito. Explorando o turismo Os náutico. próprios Exatamente. pescadores, né, É. como da família de Mestre isso aí. Zeca, né, o Dica e tal, Sim. ele tem a traineira dele, ele pesca, mas ele faz passeio É. turístico também. Meu Exatamente. pai, por exemplo, construiu a casa em 70, né? A gente já estava 6 anos depois de Brigitte, já estava começando a sentir os efeitos do turismo acontecendo. Em 70, ele fez a casa, eu estava nascendo, mas eu percebi que a minha avó não alugava a casa dela. Mas o meu pai fez uma casa no quintal, uma segunda casa, Para para que a gente se deslocasse da casa principal e passasse a alugar aquela casa ali. E isso se tornou uma cultura Sim. em Búzios. Tanto que hoje o adensamento de construção no centro da cidade é muito grande, exatamente porque as pessoas, às vezes, têm uma crítica sobre isso, mas as pessoas não percebem que tem um aspecto cultural nisso aí. Claro. Não é que o Buziano quis encher o terreno, era uma questão de necessidade. Sim. Ele percebeu que ali ele deixaria de arriscar a vida em alto mar para ter uma casa alugada para o turista. Então ele passou a receber dólar, uma moeda que ele nunca tinha visto Nossa, na tinha uma vida. época que aqui era só dólar. Principalmente Tudo década de dólar. 80, né? Sim, meu pai, em vez de 80, comprar 90. Meu pai, em vez de comprar um barco, ele comprou um Fusca. Um carro. Olha só. Impensável também de ser carro. Só tinha carroça naquela época. Então, Não assim, tinha nem caminho direito. nem pro carro, caminho a gente começou a ter carro. Ele andava no meio dos buracos aqui. Então, o resultado dessa revolução econômica de mudança de Lá no matriz. Né? século XIX, Gente, eu fazendo só vou- esse... já vou ter que interromper vocês, porque Eu acho que eu já falei o suficiente. programa, enfim, eu falei, né, que ia ser uma conversa boa, gostosa, ia sempre muito bom A extrair gente de faz vocês. a missão E a 2, gente né? conversando sobre a nossa cultura, né? Nossas raízes. E eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais. E aí, quando a gente vai se despedir de um vídeo que nós produzimos na época para a sessão solene da Câmara, em 2019, e que foi justamente uma data especial para retratar o quilombo, né? Os quilombos de Búzios. Sim, Foi uma que sessão é outro com assunto o específico tema... aqui, né? Exatamente, com o tema dos quilombos de Búzios. Então, discuto o horário. Olha, eu quero agradecer já muito a presença de vocês, a vinda de vocês aqui. Né? Eu acho que a gente vai ter que ter o episódio, parte 2, para continuar falando, porque são muitas histórias, como o Fernandinha falou, isso né? aí. Mas muito obrigada mesmo. E obrigada ao nosso secretário por trazer aí o dia 24, né, que a gente quis comemorar esse aniversário de João e retratar
esse acervo, essa produção da memória oral buziana que Fernandinha já Só tem uma parte tantas que e trouxe pra dentro gente. da Crônica Buziana, eu coloquei um episódio sobre o Seu João do Banjo, com as músicas dele, junto com o episódio que eu fiz também sobre as pinturas do Alain, é o que mais teve visualizações, acesso e tal. Foi assim, me emocionou, assim, porque foi muito além da média que eu costumo ter de visualizações. Incrível, assim, como isso está na memória afetiva das pessoas, e todo mundo e me procuram agora porque querem as músicas dele, querem conhecer mais as músicas dele. Até pessoas que cantam na cidade querem saber as músicas dele e tal. Eu achei um movimento muito interessante quando a gente provoca. Eu acho que o nome foi muito feliz para ser dado à lei. Assim, é realmente um personagem único da nossa história, que a gente tem da nossa cultura, porque todo mundo sabe. Quanto tempo que ele faleceu? Eu acho que uns 5 anos, não, 5 ou 6 anos. A lei foi de 2015, ele estava no lançamento vivo, da lei em sim. 2015. Mas já estava bem velhinho, Já acho que tem mais tempo. Então, mas é um personagem sempre lembrado. Ele é assim, é um personagem icônico. Sim. Tem o folclore dele, né? Que ele acaba se tornando uma figura folclórica, mas é assim, não é folclórico no sentido da palavra, de que ele é exótico. Não, é que ele é muito interessante. Muito interessante. E ele uma tocava nos única. Barcos que paravam aqui, iam chamar ele em casa. E eu peguei uma época ainda, menina, 13 anos, pegava a onda, dizia assim, quando eu era anchosa em Jeribá, agora eu sou perigica, né? Mas já sou anchosa, pegava a onda na praia e eu via João tocando banjo, indo na mesa dos turistas, nos quiosques, passando já velhinho, de mesa né? em mesa. Já para ganhar velhinho, qualquer então lenha. A gente tinha essa figura icônica mesmo, essa figura maravilhosa. Tem 2 tios da minha falecida esposa que também faziam isso. Renato Lopes e Moacir Lopes. Eles tinham a dupla, os irmãos Lopes. Tocavam todos os lugares aqui e ganhavam dinheiro. E seu João era trabalhador de salina. Ele ia a pé de Búzios até Arraial do Cabo para trabalhar na salina e voltava. E quando voltava, chamavam ele em casa para tocar nos barcos que ancoravam muito em Búzios para passar a noite e tal, para alegrar a tripulação. É uma história muito interessante. E ele ia e ficava lá e tal, e muito bacana. Bom, já que vocês fizeram um cortezinho, mas eu preciso passar aqui uma coisa muito importante aqui para o povo de Búzios. É o seguinte, quando eu comecei a fazer esse estudo genealógico, eu descobri que boa parte dessas famílias que aqui habitam vieram para cá como filhos rejeitados. Eram filhos bastardos, que iniciaram algumas famílias buzianas. Então você tem uma cidade em que os bastardos criaram uma família e essa família hoje desponta como as grandes famílias de Búzios. Isso é uma coisa que o buziano deve olhar para dentro dele e falar assim, poxa, lá atrás meu antepassado foi um rejeitado, mas hoje nós somos uma família de respeito. Isso é uma coisa muito valorosa. Isso tem que ter o seu valor para o povo buziano olhar para trás e olhar com orgulho. Lá atrás nós fomos rejeitados, mas hoje nós estamos aqui despontando como as grandes famílias de Búzios. Alguma consideração final? Alain? Só agradecer muito. Né? Pode chamar a gente de novo. Parte 2. Tem muita história aí. Eu agradeço pelo convite, muito obrigado por ter sido lembrado de vir aqui. A gente pode falar muitas coisas e, assim, a história oral é a matéria-prima e ferramenta ao mesmo tempo do meu trabalho. Eu não conseguiria desenvolver o meu trabalho se não fosse por essa memória que está aí em cada buziano que a gente pode chegar lá, pegar e assim, eu fico muito feliz desse instrumento de trabalho que é fornecido para a gente ser celebrado por uma lei, que acho que isso fortalece ainda mais e vai obrigar ou estimular, com a palavra que quiser, que o poder público valorize cada vez mais isso. E vamos falar aqui o nome do dia, né? Mas termina, desculpa. Não, seja como uma lei celebrando, seja como um evento, mas também como uma política pública, como um lugar de memória que a gente está tentando fazer, que isso assim, sabe, seja valorizado a ponto daqui a 10 anos a gente olhar para trás e falar assim, valeu a pena essa lei que foi criada e ela está aqui instituindo e consolidando, né, e materializando tantas coisas que a gente pode ter. Eu agradeço a você pela iniciativa, Fernandinho também, por ter colaborado com isso. Valeu. Porque isso emoldura o meu trabalho, usando a metáfora da pintura. Bacana. Então, dia 24 de junho é o Dia Municipal de Valorização da Memória Oral Buziana. Só para ficar registrado, que a gente não tinha falado o nome completo ainda dele. Verdade. E eu agradeço também por ter essa lei
por eu estar agora inserido nesse contexto também de contar, essa contação de histórias, a gente fala de memórias do povo buziano, isso é muito importante. Então, a gente tem que convidar o povo buziano a vir, a se expor, falar o seu linguajar. É isso que a gente quer, que vocês compareçam, que vocês participem, tragam suas histórias para dentro de nossa história. Muito bom. Então, a gente vai terminar agora com um vídeo mostrando também para todos aí de casa. É um vídeo com a produção e narração de Kátia Araguês, falando um pouco, e a gente expôs na sessão solene de 2019 da Câmara Municipal. Vamos de vídeo, então? Era uma vez uma pequena vila perto do mar, onde escravos começaram uma nova história rumo à liberdade. Homens e mulheres forjados no sol e no sal, por séculos ignorados e esquecidos, que aprenderam como varrer as suas dores e a seguir adiante. Formaram famílias e, com o mais belo sorriso estampado na face, contaram muitas histórias, perpetuando sem saber a memória, a cultura e as tradições de seus ancestrais, de uma vida simples e calma, de uma gente que ainda convida a entrar para tomar um café e ouvir o que tem para contar. Com as raízes fincadas na terra, nascem os frutos da comunidade remanescente quilombola, aproximando o passado e o presente, provocando mudanças na forma de olhar para o mundo, vislumbrando novas possibilidades, capazes de motivar a transformação de vidas através de um único foco, a conquista de um futuro promissor. A boa comida caseira, o cheirinho do tempero sem igual, que alcança a vizinhança na hora do almoço, abrindo o apetite, trazendo mais um convidado para ocupar o lugar na mesa. Quilombos, Rasa, Bahia Formosa, Maria Joaquina, muito mais do que uma história em armação dos búzios, vocês representam a conquista da liberdade de um povo que toca a vida em seu ritmo próprio, que ensina gerações, que aprende sem parar, que luta com classe e que joga limpo. Gente que sabe cantar e encantar, que fica feliz pelo simples fato de estar vivo e agradecido pelo que tem, comemora com alegria a união da família, dos amigos, dos chegados. Povo que sabe dançar, imune do medo e da vergonha de entrar na roda, com ginga, com palmas, passos e compassos. Comunidade que compartilha, que se alegra e que chora, partindo e repartindo as riquezas da nossa terra, do peixe ao aipim, com força e com fé, na certeza de transformar um dia comum em um momento abençoado, o qual vale a pena viver, agradecendo a Deus por isso. A comunidade remanescente de quilombolas é um patrimônio vivo que pulsa e renasce na história buziana. Nossa homenagem à beleza do quilombo, de Armação dos Búzios para todo o mundo.